Já estamos de volta com o seu estilo de vida e o nosso tema do dia é a timidez. Na infância, a vida adulta e até mesmo na terceira idade, ela não escolhe o momento de aparecer, seja numa festinha de aniversário, em um palco diante de uma plateia ou na abordagem de uma paquera, ela surge aí de forma avassaladora e paralisante. Por isso, nós convidamos a psicóloga Ana Paula Silva, que vai nos ajudar a entender melhor o que é a timidez, né? Bom dia, Ana Paula, bem-vinda ao Estilo de Vida mais uma vez. Bom dia a todos. Para começar, então, a nossa entrevista, o nosso bate-papo, vamos entender, então, o que é a timidez, o que seria? Bom, a timidez ela é um conjunto de sentimentos e construtos feitos para que o indivíduo se defenda de determinadas ameaças do meio ambiente. Então, ele sente muito medo e, por sentir-se com medo, ele passa a ter um comportamento mais esquivo, passa a ter um comportamento evitativo de determinadas situações sociais. Isso daí vai gerar timidez. Como você falou, pode acontecer tanto na infância, na adolescência, na vida adulta ou até na terceira idade mesmo. Bom, hoje nós não temos a nossa tela interativa, mas vou pedir para a nossa produção colocar aí nossa primeira tela no ar, que é para a gente entender por que sentimos timidez. Por que a gente sente timidez? Bom, como eu falei, a timidez ela é uma defesa que nós temos. Então, determinadas situações sociais, determinadas exigências da sociedade fazem com que nós tenhamos que ter posturas mais proativas, posturas mais voltadas à extroversão, mas nós não temos. Então, a timidez ela não é uma característica apenas de uma pessoa introvertida, mas pessoas extrovertidas numa apresentação em público, em uma apresentação, defesa de banca no mestrado ou doutorado, pode fazer com que essa pessoa tenha determinadas situações de timidez, determinados sentimentos e comportamentos tímidos. A timidez por exemplo, assim, existe uma pessoa que é sempre tímida ou aquela pessoa que é tímida só em determinadas ocasiões, por exemplo? Existe um padrão, sim. Tem pessoas que podem ser extremamente tímidas, pessoas que podem ser tímidas em algumas ocasiões, existem vários graus de timidez, pessoas que podem ser tímidas em situações de risco, pessoas que podem ser tímidas, mas com uma certa brandura, que conseguem aliviar a tensão e conseguem trabalhar a ansiedade, que é um dos componentes que envolve a timidez, e superar a timidez. Outros não. Pessoas muito sensíveis, muito artísticas, pessoas que gostam muito de atividades individuais, também podem ser taxadas de tímidas, quando na verdade elas têm um composto de timidez, mais uma necessidade de atividades próprias dela, atividades mais, sem ser atividades em grupo, faz parte do perfil dela. Porque tem aquela pessoa que quando está em família, quando está com os amigos mais chegados, sorri, fala, comenta, mas quando chega num ambiente onde tem pessoas que ela não conhece, ela já fica tímida, não fala, né? Como diz a máxima, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, a partir do momento que a criança, por exemplo, uma criança pequena, ela nunca foi para a escola, e aí ela vai para a escola, ela fica naquela primeira adaptação, 15 dias de adaptação, e a partir disso daí ela se solta. E a gente diz, meu Deus, mas como que na entrevista era tão quietinho, era uma criança tão tímida e agora se soltou? Exatamente porque ela passa a conhecer e se apropriar daquele ambiente que ela traz como seu e perde a timidez. Nossa, olha só, lembrando que você aí de casa pode participar com a gente, interagir com a nossa equipe de produção, mandar aí o seu comentário a respeito desse tema. O número é 92, código aqui de Manaus, 981114512. A gente está esperando aí a sua participação com a gente. Se você conhece alguém que seja tímido a ponto de se isolar, de não ter aquele convívio social, conta pra gente, a gente quer saber aí o seu posicionamento de você aí de casa. Agora, Ana, a timidez, ela pode ser considerada uma doença? Dependendo do grau, ela pode se tornar uma doença. Ela não é considerada uma doença. Mas se a pessoa é muito tímida ao ponto de desenvolver uma fobia social, aí sim. Então a gente tem que ter cuidado com as exigências, por exemplo, que as mães colocam com seus filhos. Colocar em muitas atividades, querer que a criança seja o primeiro da sala, querer que a criança seja aquela que mais se destaca. Isso pode reverter e tornar a criança tímida. Só que esse padrão de comportamento ele vai sendo alicerçado com o tempo e ela aprende que isso é normal, que ser assim é normal.
e na adultez se torna um adulto tímido por conta de todo esse aprendizado. Então a timidez, ela pode ser aprendida? Pode. Eu posso ter um padrão de timidez familiar e a criança convive com aquilo, ela aprende que aquilo ali é normal e aí ela tem, sem saber que tem, ela tem aquele padrão. Olha só. Vamos para a nossa próxima tela, então, que é a timidez versus fobia social. Como é que a gente pode diferenciar, se é que existe uma diferença, né? Existe sim. Tudo aquilo que te traz prejuízo familiar, prejuízo laboral do trabalho, prejuízo escolar, prejuízo individual, sentimental, tudo aquilo que te traz prejuízo nessas áreas, em algumas delas ou em todas, pode ser considerado uma doença. A nossa tela ali diz o seguinte, ó, quando a timidez apresenta-se de forma tão extrema a ponto de impedir que a pessoa tenha uma vida normal em situações sociais chamadas de fobia social. Então seria um grau mais alto da timidez, né? Com certeza. E outra, o que nós temos que entender é o seguinte, para tratar não existe remédio, não existe outra forma a não ser expor a pessoa à situação de forma gradativa, de forma controlada, e fazer terapia, se autoconhecer, né? Então ela precisa ter condições de gradativamente se colocando, treinando na frente do espelho, falando com pequenos grupos e aumentando esses grupos gradativamente, até que ela consiga perder o medo de falar em público, ou perder o medo de participar de uma entrevista de emprego, ou perder o medo de determinado paquera. Ela precisa treinar. Assim como ela aprende a ser tímida, ela precisa aprender a não ser tímida. Olha que interessante. Então é possível reverter a situação, né? A nossa certeza. próxima tela, ela mostra alguns componentes da timidez, algumas características, porque a gente possa identificar se uma pessoa é tímida ou não. Vou pedir para a nossa produção colocar agora para a gente ver quais são esses componentes. Olha só, 3 componentes a gente tem ali. Excesso de autoconsciência. Você está muito consciente de si mesmo, particularmente em situações sociais. O que seria essa autoconsciência, Ana Paula? É você saber quem é você. Por exemplo, quando você coloca um bebê diante de um espelho, como ele é bebê, ele ainda não tem consciência de que aquele ser que é refletido ali é ele. Ele se vira para você e fala, neném, mas ele não tem consciência que é ele. À medida que a gente cresce, a gente vai adquirindo essa consciência de quem somos nós. Quando o bebê se olha no espelho e fala, sou eu, aí já é uma criança, ele adquire essa autoconsciência. Só que o tímido, não só o tímido, mas também o tímido, o fóbico social, o suicida, ele tem uma característica exacerbada de excesso de autoconhecimento, de autoconsciência. Ele tem um excesso disso daí. Significa dizer que ele está atento. A gente chama isso na psicopatologia de hipervigilância. Ele é hipervigil. Então ele fica atento a tudo, a todas as características. Se eu sou mais gorda, eu tenho que ter cuidado por causa disso. Se eu sou mais alta, por causa daquilo. Se eu sou mais baixa, eu tenho que usar um sapato mais alto, que é porque eu sou baixinha. Então a pessoa ela tem essa autoconsciência e ela passa a se defender a partir dessa constituição que ela pensa ser ela. Nossa Senhora, bom, se você é assim, já percebeu aí que você tem esses componentes, essas características, é importante tratar, procurar, né, terapia, enfim, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas você pode participar com a gente, aproveita para mandar sua mensagem de texto, o número é 92 Código de Manaus, 981 11 45 12, a psicóloga Ana Paula Silva vai estar aqui para responder também as suas dúvidas, se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto. O intervalo é bem rápido, a gente volta daqui a pouquinho.